O amor de um cão por seu dono é algo tão profundo, tão sincero, que chega a ser quase incompreensível para quem nunca sentiu esse amor. Eu acredito, de verdade, que são os cães que escolhem o dono, e não o contrário. Quem ama os animais com o coração inteiro entende o que quero dizer. Talvez seja assim porque os cães enxergam a nossa alma de um jeito que nem nós mesmos conseguimos ver. Muito tempo atrás, nasceu um filhote de cachorro misturado com pitbull. Forte, imponente, cor de chocolate, com uma postura segura e um olhar que parecia sempre saber mais do que deixava transparecer. Seu nome era Shake. Vivia com sua primeira dona, Elizabeth, e por cerca de um ano foi criado com muito cuidado. Mas, como costuma acontecer com cães de porte grande e personalidade dominante, entrou em conflito com outro cachorro da casa, um pretinho menor, mais frágil, cujo nome nem me lembro. Shake, por outro lado, já tinha deixado sua marca. Ele era vigoroso, corajoso, e começou a ficar difícil de manter ali. Naquela época, eu trabalhava com um amigo chamado Roberto, e numa conversa qualquer, mencionei que queria ter um cachorro. Nada demais. Só uma vontade solta, como tantas outras. Mas, um tempo depois, Roberto me abordou e disse: minha mãe está precisando doar um cachorro, você não quer? Já conhecia os dois. E, sem pensar, perguntei qual deles. No fundo, torcia para que fosse o marrom bravo, aquele que sempre latia quando eu ia lá. O outro, o pretinho, não tinha nada a ver comigo. Para minha surpresa, era o bravo mesmo. Como se ninguém mais o quisesse. Como se ele estivesse sobrando. Talvez, de fato, eu tenha sido a última opção. Mas, naquele momento, eu não via isso como um fardo, era quase um chamado. E fui buscá-lo, com o coração leve e um sentimento que ainda não tinha nome. Quando coloquei a coleira nele, puxei-o para andar ao meu lado. Um gesto simples, mas cheio de significado. Entre cães, quem caminha ao seu lado é seu igual, seu parceiro, seu amigo. E eu queria que ele soubesse disso desde o primeiro segundo. Chegando em casa, fiz o que todo novo dono faz: comprei uma casinha cara, mantive ele preso para a segurança, e comecei a criar uma rotina de passeios. Tudo estava normal, ou ao menos dentro do que eu entendia como normalidade. Só não imaginava que aquele cachorro estava prestes a mudar minha vida. A primeira conexão verdadeira entre nós aconteceu numa noite barulhenta de fim de ano. Os fogos começaram a estourar, violentos, ensurdecedores. Shake, que logo rebatizei de Dumbo por causa das suas enormes orelhas expressivas, ficou completamente fora de si. Latia, tremia, não sabia onde se enfiar. Aquilo não era medo qualquer. Era desespero. Soltei-o e o levei para o banheiro externo. Coloquei um pano no chão frio e sentei-me ao lado dele. Calma, amigão, calma, eu repetia, num tom baixo, carinhoso, tentando ser um abrigo em meio ao caos sonoro que machucava os ouvidos sensíveis dele. Ele tremia, até que, aos poucos, ele deitou. Mesmo com os estouros dos fogos ainda explodindo, ele encontrou paz ali, ao meu lado. Eu fiquei com ele até tudo passar. Foi nesse momento que a parede entre nós começou a rachar. Outras coisas aconteceram. Como naquela noite de chuva forte. Quando cheguei, encontrei Dumbo todo enrolado na coleira, sem conseguir entrar na casinha. Já era comum ele preferir o chão do quintal à casinha cara que eu havia comprado. Mas naquele dia, ele estava encharcado, vulnerável. Meu coração apertou. Mesmo sabendo que animais lidam melhor com o frio e a chuva do que nós, não consegui ignorar. Peguei uma toalha, enxuguei ele com cuidado, dei pão com vitamina C, orientação de uma amiga veterinária, e o deixei deitado na cozinha até a tempestade passar. Um gesto simples, mas que parecia dizer: você importa para mim. Passeávamos juntos de bicicleta. Ele era tão forte que me puxava a 30 km por hora com facilidade. Mesmo eu não sendo muito de brincadeiras, fazia cabo de guerra com ele só para vê-lo feliz. Ainda assim, dentro de mim, eu achava que ele era apenas um cachorro. Só mais um. Eu o tratava bem, claro. Sempre tratei bem os animais. Mas ainda não tinha entendido o que estava nascendo ali. Até que veio o dia que mudou tudo. Era uma tarde fria. Eu estava em casa, rindo com comédias no computador, quando resolvi checar como Dumbo estava. Já fazia um bom tempo que eu havia desistido de forçá-lo a usar a casinha e, em vez disso, sempre arrumava uma cama improvisada, colchãozinho, roupas limpas, tudo para deixá-lo confortável. Ele adorava isso. Mas, quando saí para vê-lo, o colchão estava vazio. Chamei.
Nada. Chamei mais alto. Nada. Gritei. O medo tomou conta. Dei a volta na casa. E então, perto da janela do meu computador, vi. Ali estava Dumbo. Dormindo encolhido em posição de bolinha, em cima do chão gelado de concreto. Debaixo da janela onde eu estava rindo. Ele tinha abandonado a cama quente, cheirosa, limpa, só para ficar mais perto da minha voz. Aquilo me desmontou. Me ajoelhei ao lado dele, com os olhos marejados. Ele ainda dormia, pesado, tranquilo, como se dissesse: se não posso estar dentro com você, fico aqui do lado de fora, só para ouvir sua voz. Uma lágrima escorreu. Aquilo foi, sem dúvida, a maior declaração de amor que já recebi de um ser vivo. Foi naquele instante que entendi que eu era o escolhido. E ele era meu. Daquele dia em diante, Dumbo começou a entrar em casa. Ficava sob a mesa do computador, colado em mim. Onde eu ia, ele ia. Mesmo quando eu dizia que não precisava. E, devagar, algo mudou dentro de mim. O que antes era só um cachorro se transformou no ser mais importante da casa. Dumbo era muito bonito, forte, carinhoso, inteligente, e sim, feroz quando precisava proteger. Seu instinto era afiado. Afugentava gambás, cobras, e infelizmente também gatos, muitos dos quais eu tive que salvar, espantando Dumbo e sacudindo a árvore para que eles escapassem. Ele era vigilante, incansável, e não deixava de cuidar de mim nem por um segundo. Com o tempo, ele envelheceu. O ritmo diminuiu. Mas a presença continuava intensa. Toda manhã, quando eu abria a porta, lá estava ele. Olhos atentos. Fiel. Companheiro. Ele então entrava e ficava comigo debaixo da mesa do meu computador. Quando eu levantava, ele também se levantava, mesmo que não precisasse. Só para estar comigo. Até que chegou o dia da despedida. Dumbo já estava fraco. Eu sabia. A hora havia chegado. Levei ele no colo até o veterinário, um peso físico imenso, mas ainda menor do que o peso no coração. Fiquei com ele o tempo todo. Até o último suspiro. Vi nos olhos dele quando partiu. Chorei. Chorei muito. Meu irmão me ajudou a enterrá-lo, seguindo as orientações do veterinário. Mas nada poderia enterrar o que ele se tornou dentro de mim. Ele está vivo. Na memória, nas lembranças, no som do rabo batendo na parede, no espaço vazio debaixo da mesa. Por mais que pareça uma história triste, ela tem, sim, um final feliz. Porque Dumbo viveu uma vida cheia de amor. Amor que ele me deu antes mesmo que eu soubesse dar de volta. E que eu, um dia, aprendi a corresponder. Obrigado, Dumbo. Por ter me escolhido. Por ter me ensinado. Por ter sido tudo. Eu te amo. Sempre. Inscreva-se para mais histórias como essa.